Boa tarde, espero que todos estejam bem. Essa é mais uma live, Palavras de Valor. E eu estou aguardando a Adriana Saad entrar. A palavra de valor hoje é dela. Ela vai dar um depoimento sobre a contribuição da constelação sistêmica na vida dela. Então, sejam bem-vindos todos vocês. Estou só esperando ela entrar para dar autorização para ela. E vamos ver aqui qual vai ser o depoimento dela hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes, que vêm acompanhando todas as palavras de valores, todas as palavras de valor que eu venho fazendo. A gente já está aí para a sexta ou sétima, né? 6 ou 7 pessoas que já deram seus depoimentos. Tenho recebido feedbacks muito bons e eu espero que esse trabalho possa contribuir com vocês. Oi, Dani, tudo bom? Hoje é a Adriana Saad que vai falar um pouquinho. Eu espero que vocês possam gostar e contribuir também. Quem quiser dar a sua palavra de valor, é só me chamar individualmente que eu programo essa live com o maior prazer. Oiê, vou acenar aqui pra você. Tô esperando a Adriana entrar. Ela falou, já vou entrar. E tô aqui esperando só ela entrar para dar autorização. Enquanto isso, enquanto ela não entra, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, eu tô aqui disponível. Oi, Janaína. Eu tô aqui disponível para responder, né? Aproveitar esses 2 minutos aí que nós temos até ela chegar. Já vamos falando sobre alguma coisa de constelação sistêmica. Eu tenho recebido muitos feedbacks e algumas perguntas em torno desses depoimentos, né? E as pessoas estão bem assim, espantadas, que existem inclusive resultados dentro da área da medicina, né, comprovando assim clinicamente que houve uma alteração significativa em tudo. E é isso mesmo, as constelações, elas alteram a consciência, elas expandem a consciência de tal forma que é possível você ampliar a sua cura no corpo e alterar os exames. E com isso, você então encontrar a sua cura. Você adoeceu, você é capaz de curar, né? Aí, Drica, entra com... Aê, muito bom! Pronto. Oi, Rogério, seja bem-vindo. Drica. Oi, Cris. Tudo bem, querida? Tá com esse cabelo maravilhoso. Graças a Deus. Dei aqui uma ajeitadinha, né? Para não ser tão especial, né? Vamos falar de coisa. Tá falhando um pouquinho, Drica. Será que você tá com alguma outra... Será que você tá com alguma outra coisa aberta? Acho que não. Não? Então tá bom. É porque eu acho que daqui a pouquinho já volto. Eu acho que eu acho que eu enviei para algumas pessoas aqui para avisar que a gente tinha começado o chat, talvez tenha sido isso. Então tá bom. Bom, vamos lá. Também estou enviando aqui para algumas pessoas. Bom, gente, aliás, quem puder enviar os aviõezinhos aí para avisar que a gente está online, eu agradeço. Bom, vamos lá. Já que não foi marcado, né? Não, mas tá tudo bem. A internet, ela é física quântica, né? Então, ela é agora, ela é no passado, ela é no futuro. E depois eu vou guardar... Deixa eu arrumar essa câmera aqui para mim. E depois eu vou guardá-la, vou salvá-la no YouTube. Então, fiquem tranquilos, porque ninguém vai perder, né? Ninguém vai perder essa live. Vai poder assistir depois, vai ficar tudo bem. Adriana, já conheço a Adriana o quê? 4 anos, Drica? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, eu não lembro. Sei que a primeira constelação dela, eu falei, você é doida, mulher? Eu falei, você é doida?
Né? Ai, Eu falei Cris, pra ela, foi um você tá barato, né? doida, né? Foi um barato, né? Muito Você tá bom. doida? Não é bem assim, não, é. É, Mas nem aqui a fala. Adriana também já tem algumas pessoas. A gente fala muito em expansão de consciência. E tem gente que já expandiu a consciência e confia e vai, entendeu? E a Adriana é uma delas, que confia na consciência e vai, né? Então, Ah, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, da sua primeira, o quanto isso contribuiu, e até nas questões organizacionais, se você puder depois dividir um pouquinho, se der tempo, né, Drica? Senão a gente depois abre uma outra. você é Travou? tá me ouvindo? Travou, Ah, peraí que eu gente? vou tirar Dá aqui. os Eu vou só coraçõezinhos aí, ajeitar. quem tiver online, dá os coraçõezinhos que melhora. Dá os coraçõezinhos, dá os Tava no coraçõezinhos aí que Wi-Fi. melhora. Então, tá me ouvindo bem agora? Eu tirei do Eu- Wi-Fi e deixei no 4G. Então, para quem, Melhorou. bom, a constelação sistêmica e a constelação, né, familiar, como algumas pessoas conhecem, né? Na realidade, a minha comadre, né, que já frequentava aí, né, o seu espaço há bastante tempo, ela já falava sobre isso para mim há uns 4 anos, né? E eu escutava, mas daquele jeito, né? Escutava, achava interessante, mas eu Papo de não. Oi, não, não era papo de bem de louco. louco. Eu sou uma pessoa que eu respeito todos os tipos de técnicas terapêuticas, né? Enfim, eu respeito tudo, né? Todo o trabalho profissional nessa área, ainda mais porque eu trabalho com spa, né? Então, com bem-estar. Então, é uma coisa que a gente sabe que, por exemplo, tantas técnicas que hoje estão no Brasil, né, Cris, que antigamente eram super recriminadas, né? Acupuntura, e hoje é uma especialidade médica, né? Então a gente A sabe que Ayurveda, a medicina Ayurveda. Ayurveda, exatamente. Então a gente sabe que é tudo muito complicado aqui no Brasil para as pessoas realmente se adaptarem, né? E o que acontece? Eu já comecei a frequentar a constelação início de 2017, né? Ao seu espaço, na verdade como convidada. E eu ia lá para tomar um café, comer um pedacinho de bolo, né? Bater um papo. Eu falei, vou lá, tô de bobeira, vou lá para conhecer esse pessoal aí que o pessoal fala que são bem bacanas. E Porque foi aí. porque aqui eu sou a filha da Dona Teca com o seu Geraldo. Então, eu sou a Dona Teca com o seu Gerhard. Então, é a mineira com o austríaco. Então, comida e café não falta. Nossa, e delicioso, né, Cris? É um momento muito gostoso quando a gente está aí no seu espaço, né? Estou tentando E tirar os aí, inscritos aqui do seu rosto, Drica, mas eu vou tirar então os comentários por enquanto. E aí depois a gente abre para não tá comentar. para mim não fica, para mim não está aparecendo como no meu rosto, mas tudo bem. Não, deixa eu ver. Não está aparecendo. E aí o que aconteceu? Eu fiquei 6 meses, né, frequentando o seu espaço, né? E na verdade a primeira vez que eu fui, né, eu já fui escolhida para fazer um papel por uma outra pessoa, né? E foi uma experiência muito engraçada para mim, porque quando eu estava ali participando do grupo e que ela me chamou, né, foi uma mulher que me chamou para fazer um papel, eu não sabia nem do que se tratava, né? Eu falei, bem, mas o que eu vou fazer aqui? Eu nem assisti, não sei como é que funciona essa constelação, como é que é isso, né? Mas eu sou uma pessoa que eu sou de encarar tudo, né? Então eu falei, bom, já que eu tô aqui e ela me escolheu, eu não vou deixar passar essa oportunidade, né? Assim, além de ir lá matar uma curiosidade de saber como é que era, uma possibilidade de imersão, né? Vamos dizer assim. E foi muito interessante, porque eu lembro que a pessoa que foi constelar escolheu um homem, né, e uma mulher, que no caso fui eu. E eu lembro que eu olhava para esse rapaz e eu tinha vontade de rir da cara dele, né? E eu fiquei assim achando meio estranho, porque eu olhava para ele, eu dava risada e ele me olhava com uma cara meio que achando assim, meio que me estranhando, meio desconfiado, né? E aí você começa a perceber que eu estava sentindo uma coisa boa dele estar desconfiado. Eu estava me sentindo meio poderosa por eu estar rindo e eu ser teoricamente inofensiva, mas eu estava gostando daquela coisa dele estar ali olhando para mim meio desconfiado, meio que com medo, não sei, meio que com receio, né? E foi aí que eu comecei a perceber que eu já estava
ali participando de uma constelação, né? Primeiro porque não é muito do meu feitio olhar para alguém com esse olhar assim do tipo, eu tô no poder, tô em cima da carne seca, né? E E vou ficar sem conhecer, você nunca ouviu, ele nunca viu você. Sim. Como você já vai entrar no campo e já vai sentir tudo isso, né? Exatamente. E foi aí que eu achei super interessante. E aí começaram as coisas a acontecerem, né? Eu lembro que aí depois ela contou um pouco da história, depois que acabou a constelação, que toda a dinâmica aconteceu, né? Que ela contou um pouco da história dela. Eu fiquei muito impressionada. Como o que eu estava sentindo realmente refletia algo da história da vida dela, né? E que estava acontecendo, e que eu não sabia o que era que estava acontecendo, eu não sabia quem eu era naquele papel, né? E depois desse dia eu fiquei extremamente curiosa, e eu gosto dessas coisas, né? Então, eu comecei a frequentar todos os dias a constelação, né? Todas as vezes que tinham, para ir tomar café, comer bolo, e quem sabe ali ter uma experiência de estar ali, participar de uma constelação e ser escolhida para fazer algum papel, né? Eu acho que é uma coisa muito bacana. Uma coisa que você fala que mesmo quando a gente não está constelando, a gente acaba sendo beneficiado de alguma maneira, né? Porque tem alguma história que tem ali, pega um pouquinho ali com você também, né? Como a gente brincava falando que a gente estava pegando Uber, né? Pegando uma carona de Uber. É muito engraçado. E a minha história com a constelação foi que depois de 6 meses eu tinha que arranjar um motivo para fazer uma constelação. E eu achava que eu tinha que constelar a minha relação com a minha mãe. Não porque eu tivesse qualquer problema com a minha mãe, imagina, eu amo a minha mãe, adoro ela, mas tinha uma questão que minhas amigas falavam, que que não iriam morar fora do Brasil nunca, porque não iam deixar a mãe, que a mãe, né? E eu falei, gente, se eu for morar um dia fora do Brasil, eu levo a minha mãe, né? Eu dou a passagem para ela ir me visitar, ela vai junto, né? Enfim. Então eu lembro bem dessa história. Mas eu falei, será que eu sou uma filha ruim, né? Que eu me mudaria para fora do Brasil e deixaria minha mãe, né? Enfim, eu não tinha essa relação. Na minha cabeça não vinha essa relação de estar desapegada, né? Não é que eu não queria estar com a minha mãe, mas é que assim, eu entendia que era o meu caminho, que eu tinha que seguir e ela poderia me visitar, né? E tudo mais. E eu lembro que eu marquei com você essa constelação. E aí eu viajei uns 20 dias antes, eu fui para a Itália, fiquei 15 dias, 18 dias na Itália, eu lembro. E eu corria nessa época, né? Eu comecei a correr e estava super preparada, me preparando para uma maratona. Seria a minha primeira maratona, meus primeiros 42 quilômetros, né, de corrida. E quando eu voltei da Itália, eu lembro que eu voltei numa quinta, e no sábado, a minha constelação era na terça seguinte à noite, né? E aí no sábado eu entrei, no sábado eu fui participar de uma meia maratona em Maresias. Quando eu entrei nessa meia maratona em Maresias, ela era uma maratona que não era só asfalto, ela era montanha, areia e asfalto. Né? Foi a minha primeira meia maratona dessa forma. E eu tinha a maratona em 15 dias, né? E aí, quando eu comecei a participar dessa meia maratona, eu lembro que eu estava acho que eu estava em 8º, 7º lugar no feminino, no 9º quilômetro, na montanha. Eu fui descer um barranco correndo e eu pisei num buraco que estava escondido ali no mato carpido, né? Que eles cortaram aquele mato que ficou seco na montanha, né? Cortaram o mato para deixar a estrada para a gente correr. E eu pisei nesse buraco. E quando eu pisei nesse buraco, eu escutei uma coisa assim... né? E aí eu não conseguia levantar mais, eu já caí no chão, né? E o pé começou a inchar, muita dor. Os corredores me ajudaram. E daí foi um tal de, vamos chamar o resgate, fica aí. Só que eu tava já uns 9 quilômetros praticamente 9 quilômetros do asfalto, né? Então eu falei, bom, chegou um momento que eu falei, bom, eu vou peguei o bambu, fiz um cajado. E eu falei, eu vou para um lugar mais próximo para que o resgate possa me pegar.
E eu estava imaginando o pessoal me carregar naquela maca dura, né, de resgate e descer montanha comigo deitado ali. Eu falei, caramba, acho que eu vou para um lugar mais próximo. Só que eu não tinha firmeza no pé, doía muito, né, porque eu não sabia, mas eu tinha rompido um ligamento, né. E aí eu fiz esse cajado, fui tentando. Bom, resumidamente, eu acabei fugindo do resgate, passei pelo resgate. Fiz um sacrifício enorme, porque eu falei assim, quer saber, eu nunca mais vou fazer essa corrida da minha vida. E eu corri, e eu continuei e terminei os 12 quilômetros, não correndo, né? Eu fechei os 12 quilômetros, eu fiz a prova em 3 horas e pouquinho. Era uma prova que eu faria tranquilamente aí em 2 horas, mais ou menos, né? E eu fiz em quase 4 horas. E quando eu cheguei, meu pé estava simplesmente, tinham 3 pés, né? Era um bolo, eu estava com o pé roxo, o tênis quando tirou parece que inchou mais, porque parece que tem espaço, né? E eu lembro que tinha uma estrutura do Einstein lá em Maresias, e o médico falou, olha, você teve alguma coisa séria. Aí, no dia seguinte eu fui pro Einstein, e aí, bom, diagnóstico, né? Faz raio-x, faz isso, faz aquilo, a médica virou, olha, você rompeu o ligamento, você machucou o outro ligamento, eu rompi o talo fibular, né? E você, além disso, você machucou o osso, porque como você continuou correndo os 12 quilômetros com o pé machucado, meio que dando ali, mancando, né? Eu lembro que teve uma vez que eu tinha que subir a montanha para poder conseguir pegar a trilha e tinha uma corda que você tinha que subir. Eu subi aquilo parecendo um saci pererê, porque eu não conseguia de jeito nenhum colocar o pé no chão, né? Não tinha como eu fazer força demais com esse pé, né? E aí ela falou pra mim, olha, você vai ficar 3 meses sem correr. Você não tem como, você vai usar uma bota, você machucou, você rompeu o ligamento e você vai ficar 3 meses sem correr. Bom, você imagina que eu estava há 1 ano me preparando para uma maratona, né? E eu cheguei para ela e falei assim, mas doutora, eu tenho uma corrida daqui a 15 dias. Ela falou, eu nem falei que era uma maratona, né? 42 quilômetros, poderia ser uma corridinha, né? Pra dar uma enrolada, né? Eu falei, não tem nenhuma coisa que eu tome? Ela falou assim, não tem jeito, não tem como você romper o ligamento, você não tem como fazer essa corrida. E aí ela falou, 3 meses sem correr. Eu falei, bom, fazer o quê, né? Botei a bota e me conformei. E aí na terça-feira à noite eu lembro que eu cheguei no seu espaço aí, de bota, né? Com uma bota. E aí eu te contei o que tinha acontecido. Eu lembro que eu te contei o que tinha acontecido, né? E aí eu falei, pô, Cris, vou ficar sem correr, não vou poder participar da maratona. Corri, depois corri 12 quilômetros, ainda com o pé machucado, me machuquei. Aí eu lembro que você chegou pra mim e falou assim, como assim, você correu 12 quilômetros com o pé machucado? E eu falei, pois é, né? Aí ela falou assim, você tá fugindo de alguma coisa. Eu lembro disso. Aí eu vou confessar pra você, né, Cris? Eu falei, lá vem essa louca arranjar pelo em ovo, né? Tá, querida? Não. Aí eu lembro que você perguntou assim, não, você virou pra mim e falou assim, o que você fez com você? Nunca esqueço dessa frase. O que você fez com você? Aí eu falei, lá vem essa louca arranjar pelo em casca de ovo. Eu falei, querida, eu estava correndo, eu lembro assim, eu estava correndo, tinha um buraco escondido no mato, eu pisei nesse buraco e rompi o ligamento, meu pé tá aqui inchado, era um bolo, né, tava roxo, tava horrível, né. E como é que você estava me dizendo que eu tinha feito aquilo comigo? Eu achei tudo extremamente fora, né. E aí você falou, eu tenho certeza que você está fugindo de alguma coisa. Aí eu falei, imagina, eu lembro como se fosse hoje desse diálogo, né? Eu falei, imagina, não sei o quê. Aí você pegou o livro do Best, aí você pegou e colocou assim, não, pé direito, né? Tá com medo de avançar profissionalmente, bababá. Aí eu falei, não, mas não tô lembrada. Aí você virou assim, eu rasgo o meu diploma. Quando eu falo isso, sai de perto, hein? Eu rasgo o meu diploma se você não estiver fugindo de alguma coisa profissional e tal, né? E aí aquilo me fez, quando você falou, eu rasgo o meu diploma, me fez pensar, né, Cris? E eu lembro que eu estava para fechar um negócio, né, o meu spa estava para ser implementado, estava para fechar um contrato com um clube, né, uma rede hoteleira internacional, né, onde eu terceirizaria o spa dessa rede. E de uma unidade hoteleira dessa rede, né? E eu estava para fechar um negócio com
um imóvel, né? Dentro de um empreendimento, um shopping center, né? E eu estava super na dúvida mesmo, eu estava super com medo de fazer esse investimento nessa loja, eu estava com medo de fechar o contrato com o hotel e como é que ia ser isso, porque eu já tinha feito, já tinha tido experiências anteriores com rede hoteleira, né? E eu estava querendo uma coisa mais solo. Eu realmente estava na dúvida, mas era uma grande oportunidade de estar ali, né, fechando algum negócio com eles. Mas eu estava com medo, então eu fiquei... Aí você me fez lembrar que eu fiquei 5 dias na Itália sem dormir direito, preocupada que quando eu voltasse eu ia ter que fechar esses contratos. Ou eu tinha que fechar o contrato, ou dizer sim, ou dizer não, né? E eu não tinha coragem de dizer não, mas também estava meio assim de dizer sim, estava meio esquisito o negócio. E foi aí que você virou para mim e falou assim, vamos ver isso? Eu falei, eu acho que essa história de eu não me preocupar em viajar para fora do Brasil sem a minha mãe, acho que vai ficar para depois. Foi engraçado isso. E aí foi super incrível, né, Cris, tudo que aconteceu, porque na realidade eu lembro que quando eu contei essa história para você dos negócios, e eu tinha uma preocupação também com o meu relacionamento, né, meu casamento, porque eu estava em casa, super disponível, né, com as crianças, com a família. Então existia na verdade, era uma grande decisão, né? Era uma grande decisão. Era uma enorme decisão. Você continuar fazendo o papel da sacerdotisa, que é um grande papel, né? Sim. Ao lado do seu marido. E você continuar sacerdotisa ao lado do seu marido, mas uma grande mulher de negócios, que também é um grande papel. E que está na sua essência, na sua alma. Exato, exatamente. Faz você ter um brilho pessoal. Mas eu tinha dado uma parada, né? Porque acho que as pessoas não sabem, mas assim, eu tive uma filha depois de 7 anos de vasectomia, né? E nesse período eu estava com a Isadora com 3 aninhos de idade, né? E com 3 aninhos de idade eu fiquei em casa, meio que sem trabalhar, eu meio que dei uma abandonada no trabalho, nos negócios, né, nesse período. E eu tinha perdido meu pai em 2013, né, exatamente nesse momento, né, que eu tinha dado uma parada e acabei engravidando em 2015, né. E eu lembro que quando eu escolhi as pessoas para fazerem os papéis da minha situação, né, porque você falou, não, você vai escolher uma pessoa que vai fazer o papel do hotel, uma pessoa que vai fazer o papel da loja do shopping, uma pessoa que vai fazer o seu papel e uma pessoa que vai fazer o papel do seu esposo, né? Porque eu queria saber se estava tudo bem. E foi muito interessante quando a menina que eu escolhi para fazer o meu papel olhava para as pessoas quando você perguntou para elas, né? O que você está sentindo quando você olha para essas pessoas? E ela olhou para a pessoa que fazia o papel do hotel e falava assim, eu gosto dele, mas eu tenho medinho dele. Foi uma coisa que me assustou, porque me assustou não, quer dizer, me surpreendeu, na verdade, né? Porque ali, na verdade, pela primeira vez, eu estava sendo uma pessoa que estava fazendo parte daquilo ali, né? Era a minha história ali, não era uma história de uma outra pessoa. Não. Então, ela estava falando para ele algo que eu pensava, e eu falava, como é que ela sabe disso, né? Então, ela falou, olha, eu tenho um medinho dele, mas eu quero... Desculpa, eu tenho um medinho dele, mas eu gosto dele, mas eu tenho um medinho dele. E aí ela olhou para a pessoa que fazia o papel da loja e falava assim, esse aqui eu tenho um medinho, mas eu tenho menos medo. E realmente era uma coisa um pouco mais segura, né? E quando ela olhou para o marido, né, que ela falou, eu sinto amor, gratidão, tal, que são coisas que realmente eu sinto, né, pelo meu marido, porque é uma pessoa que tá do meu lado e é uma pessoa que acaba não me proporcionando diretamente, mas indiretamente, né? Pelo fato de eu poder ter uma liberdade de investir, de fazer com que eu ganhe o que eu quiser fazer, né? Acaba me possibilitando várias oportunidades, né, profissionais. E aí o desenrolar disso foi muito incrível, né, Cris? Porque aí lá eu consegui ver que, olha, tá tudo bem, né? Primeiro, quando a pessoa que era o hotel falou que falou assim, olha, esse medinho dela me incomoda, mas e se ela continuar com medo de mim, eu vou desistir dela,
né? Que era mais ou menos o que estava acontecendo, né? Eu estava com medo, estava meio que dando uma enrolada para fechar o contrato. E daí aconteceu, né, de eu ficar com essa situação de medo, né? E a pessoa que era a loja, ela falou que, eu lembro que ela falou assim, eu tenho vontade de pegar ela pela mão e ser feliz e sermos felizes para sempre, né? Foi interessante. E aí eu lembro que no caso do marido, ele chegou e olhou para os dois e falou assim, olha, para mim tá tudo certo. Você pode, você primeiro tem que resolver aqui primeiro para depois resolver o outro, né? E eu acho engraçado porque eu fico pensando, né? Quem tá de fora fica pensando assim, pô, essa mulher, como eles não sabem a história, né? Você não fala nada, que eu sei que em Não, algumas é tudo constelações oculto, né? as pessoas falam, você é o fulano, você é o ciclano, e no nosso caso não, no meu caso com você, a gente só fala mentalmente para a pessoa, né? Você sou eu, mentalmente, olhando, você é tal coisa, mentalmente. Ninguém sabe o que é o que ali, né? Ninguém sabe o que é o que. Então, foi muito impressionante quando... porque assim, aí as pessoas que estão assistindo, acho que elas pensavam assim, meu, essa mulher tá entre três pessoas, três homens, né? Um falou que ela tá com medo e que vai desistir dela. O outro falou que que vai pegar ela e vai ser felizes para sempre. E o outro falou que tá tudo certo, mas que tem que resolver aqui depois. Eu falei, bom, né? São três caras aí que estão afim. E na realidade era uma história profissional, né? Que foi aí que você interpretou, que eu também não teria esse olhar, né? Quando você falou, olha, tá tudo certo, tudo que está acontecendo, que eles relataram aqui, está positivo para você fazer, dar sequência nos negócios, né? O único problema que eu estou vendo aqui é o seu medo. Você está com medo de fazer isso, né? E aí você pediu para que eu escolhesse uma pessoa que tivesse a ver com, que representasse o meu medo, né? E foi aí que essa pessoa, quando entrou, que eu lembro que foi o Pedrinho até, né? E aí ele sentiu uma pontada na região do fígado, né? E que você perguntou para mim, você teve alguém que faleceu da sua família e tal, né? Que teve algum problema assim? E eu falei, não, meu pai faleceu, né? E foi aí que eu descobri que o meu medo estava totalmente relacionado, né? À morte do meu pai, que foi uma pessoa que eu presenciei a hora que ele partiu, né? E que você se sente se você não tem o que você fazer, né? Quando você está do lado de alguém que está partindo, né? Que você bota a mão no coração e você percebe que essa pessoa, o coração não está batendo e você não pode fazer nada por aquilo, é meio desesperador, né? Eu me senti muito assim impotente. No caso do pai especificamente, sistemicamente, ele é a nossa força de trabalho. Ele é a nossa força na vida, ele é a nossa espiritualidade, ele é a nossa sacada, é a nossa criatividade. Esse é o masculino dentro da gente. Sim. Então, meio que você ficou de luto nisso tudo e acompanhou ele nisso. Você foi acompanhando ele nisso, nesse momento. Veio a vida, deu a luz a Isa, né? Você foi viver uma outra coisa dentro, numa fase durante 7 anos, né? Praticamente você foi viver uma fase que te deu luz, 3 anos. Você foi viver uma fase que te deu luz, que te deu vida, que te deu alegria, mas aquele luto ficou ali. E junto você levou a sua carreira. Exatamente. E eu não tinha percebido isso. Trabalho, só para que as pessoas entendam aonde está o cerne da questão, né? Sim. Porque eu lembro, né? Foi uma coisa que você me falou quando desenrolou toda a questão, né? Que você falou assim, eu montei o spa para cuidar de pessoas, né? E no momento que eu não consegui salvar o meu pai, eu pensei comigo, eu não salvei ele, realmente eu não vou salvar mais ninguém, né? E aí, a partir desse momento, efetivamente, eu desisti, né, do meu negócio. Eu não tinha percebido isso. Eu não lembrava disso. Eu não lembrava, exatamente. Mas eu lembro bem depois que, logo depois que ele faleceu, eu fui na casa da minha mãe, eu fiz uma reunião com a família. Eu cheguei para eles e falei, olha, eu não vou mais ficar pegando no pé de vocês. Então, tinha irmão que às vezes bebia, saía de moto, sabe, essas coisas.
aquela que quer comer demais, e tá engordando, e nananã, eu queria cuidar de todo mundo, né, meio mãezona, irmã mais velha. E eu cheguei para eles e falei, olha, façam o que vocês quiserem, porque eu não vou me incomodar mais, eu não vou cuidar de vocês, eu não vou salvar vocês, então que vocês possam agir da melhor forma possível, da forma que vocês quiserem, né? E foi muito interessante isso, né? Foi um momento muito bom para mim, porque a partir do momento que aconteceu a constelação e que ele aparece aí nessa questão, né? Me mostrou realmente o quanto eu tinha deixado isso tudo de lado. Foi uma oportunidade de assumir para mim que eu estava de luto, porque eu não sabia, né? Eu tinha atitudes de um luto, mas eu não assumia isso, eu não imaginava que eu estava assim, né? Mas eu tinha muitos momentos que eu sofria muito, que eu chorava muito, né, tomando banho, eu tinha muita saudade do meu pai. Ainda hoje eu tenho, mas hoje eu consigo falar dessa forma como eu estou aqui com você, né? Uma forma muito mais leve, muito mais natural. Hoje é saudade. Hoje é saudade. Exato, é uma saudade, né? Mas eu acho que por ter sido a filha mais velha, eu não tive essa oportunidade, assim, eu fiquei muito preocupada em não ficar triste por causa da minha mãe, por causa dos meus irmãos. Eu queria chegar em casa e contar para eles e estar bem, né? Mas a gente não imagina o quanto o luto ele pode provocar na sua vida, né? Mudanças e enfim, né, gerar toda uma questão como aconteceu, né, comigo de ter medo, né? Imagina, eu não sou uma pessoa de ter medo, né? E foi muito bacana ouvir a pessoa falar o que tinha para falar, né? Dizer, olha, você tem talento, você é a sua missão, você tem que seguir em frente, mas agora você precisa seguir, né, e me deixar de lado, né? Deixar eu seguir, né? Na verdade, eu que não estava deixando ele seguir, né? E que é um alerta, né? Porque a gente ouve tanto, Cris, falar, né, que quando a gente perde alguém, que a gente não tem que ficar triste, que a gente não pode ficar... Mas a gente fica. A gente fica, a gente não pode ficar remoendo. E tem que ficar aquele período triste. A gente tem que lidar com essa tristeza, a gente tem que chorar, a gente tem que, porque senão vai dar meleca, né? Tem que chegar no momento onde essa tristeza ela fica dual, onde fica aquela felicidade da gratidão junto com a saudade. Então, a gente tem que chegar nessa dualidade. Sim. Mas nós temos que sentir, nós temos que chorar, nós temos que ficar. A gente tem, porque senão vai virar problema. Vira problema. Sim. E é isso, né? O mais incrível foi que depois de fazer a constelação e resolver essa questão, né, essa oportunidade que eu tive, que eu agradeço muito a Nani, e segundamente a você, por você ter, né, por ter te conhecido, enfim, eu sou muito grata mesmo. Mas, assim, o mais interessante é que no dia seguinte da constelação, o meu pé começou a desinchar, né? Eu não conseguia colocar a bota de volta. Aquela bota que a médica, 2 dias atrás, tinha falado que eu ia ficar 3 meses com aquela bota. Aí eu falei que ela era louca. Eu falei que ela era louca. Falei, Adriana, ouve o que a médica tá falando. Mas a expansão da consciência, quando a expansão da consciência chega, não tem jeito, porque a memória celular muda e a constelação é fisiológica. Então, você realmente consegue a cura. Você realmente consegue a cura. Desculpa, Adriana, continua. Mas foi muito assustador, né, Cris? Porque no dia seguinte eu não conseguia colocar a bota e eu não entendia por quê. Porque eu falei, meu Deus, Aí eu botei a bota com a meia no pé. Eu botei a bota sem meia. Eu botei um tênis para ver se eu conseguia usar com tênis. Eu não conseguia colocar a bota no pé que eu tinha que usar. 3 meses. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer agora? Depois eu peguei, 2 dias depois, 3 dias depois, eu voltei a correr. Eu voltei a treinar. O meu pé, eu tenho fotos, né, que eu tinha a foto das duas canelas, né, uma bem grossa, luxada, com o tendão rompido, ferrada, e a outra fininha, né. E você percebe como foi ficando assim super normal de um dia para o outro. Foi muito impressionante isso para mim, né. Eu fui fotografando porque eu não acreditava. E no 3º dia, depois da constelação, eu voltei a treinar, eu voltei a correr,
E eu fiz a maratona 12 dias depois. Eu completei 42 quilômetros em 3 horas e 45 minutos. Coisas que eu vou te falar. Às vezes um homem preparado não faz esse tempo, né? E aí eu falei, caramba, como é que foi isso, né? Então, assim, eu fiquei muito impressionada, porque não são 10 quilômetros, quem corre sabe, são 42 quilômetros. E a ortopedista que estava me acompanhando, quando eu falei para ela que eu tinha voltado a correr, ela virou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que você fez, mas assim, a psiquiatria é do outro lado. Eu achei que ela tinha que ir para psiquiatria também. Porque, assim, gente, mas não é complicado explicar isso. A constelação é fisiológica mesmo. Então, toda vez que se constela, a pessoa tem um piriri, tem um sono excessivo. Às vezes a pessoa sai daqui, chega em casa, vomita, porque Sim. ela é fisiológica, vai ter uma alteração física no corpo. Vai ter. Então, assim, às vezes a alteração é tão profunda que a pessoa tem aqui ela treme toda aqui na hora. Tamanha mudança, né? Sim. E assim, e aconteceu. A mudança da Adriana aconteceu e aconteceu enquanto ela dormia. Ela Sim. acordou e restaurou, né? Na Mas verdade, muito impressionante, Cris. Jesus já explicou isso tudo na Bíblia, ele já tentou explicar pra gente milhares de vezes como é que faz isso, mas a gente não entende como é que faz porque nós não temos a crença, a fé em nós mesmos de confiar nisso. A gente não expande a consciência de confiar nisso. A Adriana restaurou a fé na força dela, restaurou, ela olhou com muito amor, porque o que é a constelação? Olhar com muito amor para aqueles que nos deram a vida, que a gente ama, e colocar os pingos nos is, né? Rever aquilo que nos faltou de alguma forma, com muito amor, e reconhecer que eles estão vivos dentro de nós, principalmente na questão luto, que eles estão vivos dentro de nós, e que a melhor forma é a gente seguir honrando, né? Com sucesso. Então, essa expansão, a Adriana sabe, ela conseguiu, ela deu conta, e com isso a médica mandou ela ir para psiquiatria, mas só que como é que ela vai explicar o pé bom dela? Ela viu, né? A médica viu que o pé tá bom. Não, e com raio-x, né, Cris? Com todo um diagnóstico, com tendão rompido. Então, para quem trabalha com isso e para quem é esportista, sabe que assim, quase, a gente pode falar assim, nossa, é um milagre, né? Porque 3 meses, e para mim foi uma coisa muito, muito bacana, porque era uma coisa que eu queria muito participar da corrida, mas não imaginei que eu conseguiria fazer isso, né, dessa forma. Ter um desempenho tão bom, completar essa corrida, né? E eu lembro que eu esqueci de cortar a unha na maratona, né? E como meu tênis era folgado, eu falei, não vai ter problema, né? Enfim. E eu lembro que o que eu sentia de dor quando eu cheguei na maratona eram as minhas unhas. Porque a minha unha estava grande e eu com o tênis 42 quilômetros, eu lembro que eu perdi 2 unhas. Nossa Senhora. Imagina a dor, né? Eu lembro que eu não sentia dor no ligamento. Eu sentia dor, era como se eu estivesse correndo de salto alto com sapato apertado. Tá. A dor foi essa. Mas assim, foi uma experiência muito, muito bacana, Cris. Não só essa experiência, né? Porque aí eu tive essa experiência e eu acho que nada acontece por acaso, porque depois que eu tive essa experiência, eu acabei também apresentando essa experiência para outras pessoas, né? Que chegaram, pessoas mais próximas, que falaram, Drica, mas o que aconteceu? Pessoas que estavam comigo na corrida, que viram tudo, que presenciaram e falaram, vem cá, mas como é que você conseguiu voltar a correr? E aí eu tive que contar, né? Olha, você já ouviu falar de constelação? Duro é as pessoas acreditarem. Por isso eu estou construindo esses depoimentos, palavra de valor, para que as pessoas entendam a força que é uma constelação quando ela entra no sistema, quando a gente abre o sistema mesmo e permite olhar para a cura, né? Sim.
E hoje em dia, assim, né, eu já fiz outras constelações, você sabe, né? Eu sou uma pessoa que sou empresária, então eu já fiz constelações empresariais com você, que foram muito bacanas, porque me permitiram um olhar, né, Até te salvando de não me- investir. de furadas, né? Eu lembro que teve um dia que eu falei assim, não, o jantar é por minha conta, né? Porque, pô, o que eu economizei aí no estrago que eu ia perder de dinheiro. Sai fora É, isso. é muito impressionante como as respostas vêm, né? Como as coisas acabam sendo afins ou não, né? E eu super indico a constelação. Eu acho que é uma coisa que é realmente uma técnica, né? Muito, muito bacana, muito interessante, que realmente é feita com estudos, né? Eu acho que essa experiência do Beth, dele ter sido um padre, né? Sim, E não padre, confessar missionário, missionário, né? E psicólogo, ele filósofo. Ele tem exato. muitas. Mas como foi interessante, eu digo assim, talvez uma outra pessoa, né, Cris, tivesse recebido, porque ele fala, né, eu lembro que você contou a história, que ele recebia muitas informações no confessionário, né? As pessoas Sim, porque relatavam seus problemas no confessionário, né? muitas coisas ele sacou através dos segredos. Dos segredos, Porque, assim, exato, que é ele é no confessionário. psicólogo, ele leu toda a obra de Freud em alemão, ele também é filósofo, ele estudou novas terapias, terapias integrativas, mas teve muita coisa que ele introduziu ao estudar sistêmica e estudar e observar as tribos, né, enquanto primal, enquanto homem na sua função primal, que foi introduzir segredos. Sim, Então ele foi matando a charada. Não adianta... Então, assim, ele observava tal coisa e quais eram os segredos que vinham pelo confessionário? Né? Assassinato, morte, segunda mulher, filho fora do casamento. Então ele mata. Não sei o que se passa no confessionário. Só um padre vai saber o que se passa no confessionário. sim, Imagina uma pessoa de 17 anos, missionário, no meio de uma tribo Zulu, podendo é, observar tudo isso e colocar isso tudo dentro de uma única técnica. Né? sim, sim, E sim. ele catalogou isso tudo em 110 livros. E É. trouxe isso para nós testamos ainda com gente normal, entre aspas, e tudo foi se comprovando, né? No Oriente, e tudo foi se comprovando, né? Deixa eu só Tá colocar saindo, ai, Drica. aqui no, deixa eu só colocar aqui no modo avião, porque Tá, pronto. Ixi, travou, Drica. Ela esqueceu que estava no 4G, ela já vai voltar. Então, só voltando a falar, então ele juntou todas essas técnicas e pôde, então, Cris, desenrolar. Oi, é que você desculpa, estava no 4G, você desculpa. esqueceu. Então, assim, ele desenrolou essas ele desenrolou essas Vou tentar técnicas colocar no modo e avião, colocou. mas não consegui aqui. Não, porque você está no 4G, você não tem como. É, exato. Então, ele juntou todas essas técnicas, né? E desenrolou isso ao longo de anos aí. Então, hoje, nós temos isso em muitos vídeos aí, alguns podem ser comprados, e em 110 livros que ele escreveu, né? Onde ele chama isso tudo de para o organizacional Ordens do Sucesso, e para nós, os seres humanos, Ordens do Amor, que são os três pilares, né? Com as leis que é pertencimento e hierarquia e a lei da compensação, o dar e receber. E aí, Sim, através disso, a gente chega nesses detalhes e consegue compreender, porque profundamente o essencial é simples, é muito simples. Você vê que a Adriana contou uma história que é muito simples, né? No final das contas, era só ela ter olhado para o pai dela desde o começo. Na verdade, ela só olhava para o pai dela, né? exato. Ela só não estava percebendo que ela estava olhando para o pai dela de uma forma que era não se permitir chorar. Sim, Não se permitir chorar, não se permitir dar um tempo, não se permitir se esvaziar na dor da perda, sim, né? O tempo inteiro. Aí
que ela acabou fazendo? Ela foi se esvaindo dessa força masculina que ela tem dentro dela e acabou prejudicando algo que é essencial na vida dela, que é essa mulher business, de negócios, né? Essa pessoa que está sempre cheia de projetos e traz tantas coisas boas para todo mundo em termos de negócios e, enfim, ideias positivas, né? Sim, Hoje, sim. ela está pondo essa energia do pai dela à frente de muitas coisas. E está Sim. em total equilíbrio com o feminino, que é a mãe dela. Eu acho que a gente nunca constelou algo a respeito da mãe dela. Acho que a Adriana é uma das poucas. E eu não precisei olhar a mãe. É verdade, né? Uma das pouquíssimas que eu não precisei olhar a mãe, porque ela está num equilíbrio pleno com a mãe dela. Sim, sim. Ela Eu acho que... come a mãe dela 3 vezes por dia. Sim, sim, é verdade. Não, eu acho que é isso. Eu acho que eu com a minha mãe eu tenho uma relação muito assim, muito real, né? Eu acho que a gente, eu entendo mesmo, eu acho que isso aí foi uma coisa que até intuitivamente eu acabei aprendendo, né? Que eu sou a filha dela, eu acho que é muito importante, né? Eu sou a filha da minha mãe, eu não sou a mãe da minha mãe, né? E eu acho que foi uma coisa que eu fui aprendendo também com a constelação, eu acho que isso me ajudou muito, vendo até outros casos, tá aí a questão do Uber, né, da carona, né? Você começa a ver algumas situações que acontecem com outras mães e você começa a se identificar e você fala, poxa... Posso fazer diferente, né? E talvez eu esteja fazendo mais ou menos isso aí, né? Tô querendo ser a mãe, tô querendo mandar na minha mãe, tô querendo tratar ela como se fosse a minha filha, né? E eu me coloco muito nessa posição de filha, né? Até porque eu acho que foi uma coisa que a própria constelação que apareceu ao meu pai me ensinou, né? O que aconteceu? Em todo momento da morte do meu pai, né, de todo o sofrimento que eu tive, eu quis ter uma postura do tipo, não, eu sou uma pessoa que eu entendo tudo, eu tenho conhecimento, ele foi, mas tudo bem, choro escondido de vez em quando, e tá tudo certo. E na verdade eu não tava, né? O meu pai era uma pessoa para mim que, nossa, eu lembro eu pequenininha, né, eu lembro que ele ia chegar à noite e a minha mãe falava assim, vai debaixo da mesa, chama seu pai que ele vai chegar mais rápido, né? Eu lembro que eu ia para debaixo da mesa e chamava, papai, vem logo. Por que minha mãe falava isso? Se ela assistia esse vídeo, eu falava, Irá, quem que deu essa ideia, Irá? E aí eu ia para debaixo da mesa chamar ele. E nesse dia que ele faleceu, veio aquela coisa da criança, né? De falar assim, caramba, agora eu vou chamar ele e ele não vai aparecer, né? Então foi muito difícil. E o que eu falo muito para as minhas amigas... Acabou a brincadeira, né? Acabou a brincadeira, E o que eu falo muito para as minhas amigas, para as pessoas que eu falo da constelação, né? É o quanto é interessante você poder olhar coisas que realmente se repetem na sua vida, né? Então eu tenho amigas que às vezes têm os mesmos problemas, ou passam pelos mesmos problemas de sociedade. Eu fiz sociedade com uma fulana, não deu certo, com o Beltrano não deu certo. Uma amizade que está sempre encrencando. Enfim, né? Você vive se machucando, vive com dor no pé, no joelho, nas costas, né? Tem muitas coisas que se repetem na sua vida e que com certeza eu indicaria que essas pessoas conhecessem a constelação, se dessem essa oportunidade que eu me dei, né? E eu estou lendo um livro que fala sobre a importância de você ser imperfeito, né? É uma coisa interessante porque muitas vezes as pessoas elas não se dispõem a conhecer algo novo porque elas acham que aquilo vai diminuir elas acham que aquilo ali não vai funcionar, elas não querem correr o risco de estar fazendo algo que talvez não seja o que vai ajudar efetivamente, ou que não vai funcionar, ou às vezes não acreditam, né? E o Bert dizia o seguinte, somente o imperfeito evolui. Então, porque aquilo que está perfeito, não tem para onde ir. Então, e eu acho que é isso, eu acho que é bacana você, ainda mais nesse momento que a gente está hoje, Cris, você se dar a oportunidade de conhecer algo novo, né? E eu li nesse livro, ele fala assim que teve um estudo em Harvard que falaram que as pessoas plenas, elas tinham uma mesma característica.
isso me deixou muito curiosa, né? A característica das pessoas plenas, que se sentem plenas, é a capacidade que elas têm de se deixar estar vulneráveis. A capacidade que elas têm de poder sentir a vulnerabilidade, né? E com isso aprender algo mais, provavelmente. E com isso aprender algo mais, porque você está se dando uma oportunidade. Você poderia dizer assim, não, eu sou plena, então eu não preciso de mais nada, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso conhecer mais nada. Né? De certa forma, eu acho que eu estava um pouco assim, a minha vida estava tudo muito redondinho, né, e tudo mais. Mas eu nunca tive medo de estar vulnerável, sabe? Eu acho que na minha vida sempre que eu tive essa oportunidade, que eu via uma oportunidade, eu sempre tive essa curiosidade de falar assim, caramba, eu vou testar isso. Porque também, assim, se não fizer bem, mal não vai fazer. E se fizer mal, vai fazer só pra mim, não vou fazer mal pra mais ninguém, né? Eu acho que isso é uma coisa um aprendizado muito importante, né? E você pode se dar essa oportunidade de ser vulnerável, de estar vulnerável de várias formas, né? Primeiro se permitindo imperfeição e não se preocupando com o que as outras pessoas vão achar. Eu estou aqui falando de constelação, né? Eu tenho amigos que são evangélicos, que são cristãos, que são isso, são aquilo. Constelação não se trata de religião, a gente sabe disso, né? Mas eu cheguei a achar que era uma coisa que tinha a ver com... que tinha a ver alguma coisa com a religião. Mas eu acho que é muito importante essa oportunidade que a gente se dá de estar vulnerável, né? De ir conhecer algo novo, desconhecido, contanto que não tenha nada de ruim, né? Que você vai fazer alguma coisa de mal para alguém, né? Enfim. E eu ia falando de um exemplo de vulnerabilidade, né? Eu entrei no TikTok. Eu baixei o aplicativo TikTok tem uns meses já que eu tenho TikTok, né? No meu celular. E esses dias eu estava de bobeira e aí eu cliquei no TikTok e comecei a fazer uns vídeos, né? E aí, nossa, eu descobri que a minha família odeia TikTok, né? A minha filha não suporta nem ver o meu vídeo fazendo TikTok, nem ouvir os vídeos que eu fico vendo de TikTok, porque o TikTok é uma coisa muito boba, né? E as pessoas às vezes acham, ah, isso é coisa de gente boba, é bobo. É bobo mesmo, né? Eles gostam, por exemplo, de assistir os vídeos das pessoas caindo, se arrebentando, e eu fico super exaltada porque, né, tem aqueles vídeos das pessoas se arrebentando e aí aparece aquele pessoal lá da região da África carregando o caixão, dançando a musiquinha do coronavírus, né? Tararara, tararara, tararara. E eu falo assim, gente, como é que vocês conseguem ficar... Tá dizendo aqui, você é moderna, eu não sei mexer nisso. Então, Érica, eu já fiz várias cagadas, tá? Eu tô começando a aprender e é muito engraçado. Eu comecei a fazer, acho que no sábado agora, né? Mas assim, eu fiz um vídeo ontem que ficou muito engraçado, né? Enfim, então eu tô fazendo essas dublagens e eu me divirto e eu tô achando engraçado porque eles não gostam, né? Então eu fiz um vídeo esses dias que eu tive que fazer duas versões. Eu fiz uma versão pra mim, pro meu marido, né? E fiz uma versão que eu postei, porque ele fala assim, era só pra ser uma brincadeirinha, e aí eu me apaixonei por você, fiquei a rir os para-choques e não sei o que, e aí eu mostrei a foto dele, nesse vídeo eu mandei só pra ele. Mas eu fiz um outro vídeo que eu postei, né, no Instagram e no TikTok. Mas assim, é isso que eu falo, você não precisa ter medo, né, de algo que você não vai estar fazendo mal para ninguém, não vai estar fazendo mal para você e que pode sim te ajudar de várias formas, né? Estar vulnerável, ir conhecer, se dar a chance, né, que eu me dei de ter essa oportunidade que eu tive de retomada, né, da minha vida através da constelação, né? Hoje eu não tenho uma loja, acabamos tendo várias, né? Acabamos com o medo de uma virou várias, né? O spa está caminhando, o spa está caminhando. Foi um empurrão, na verdade, né? Foi um super empurrão, né? Um super empurrão. E assim, eu acordei, né? Eu acordei e eu via que a corrida, para mim, né? Eu não estou falando que isso é para várias pessoas, mas uma coisa que eu aprendi também é assim, que todo excesso é fuga, de verdade, né? Existe essa frase que todo excesso é fuga.
E eu corria muito, né? Eu corria 60 quilômetros por semana. Eu gostava de cada vez correr mais, eu gostava muito disso. Era um momento que eu estava ali comigo, a corrida, mas eu percebi que para mim foi uma fuga, né? E hoje eu nem estou correndo muito, estou querendo voltar a correr, por causa da questão mesmo física, né, e tudo mais. Hoje já é algo equilibrado e é saudável, é por prazer. Sim, sim. Eu sempre tive o prazer, mas assim, agora a busca é outra, né? Então, por exemplo, mesmo. Eu corro e eu contemplo, eu tenho outros, né, objetivos, eu olho. Eu lembro que no final do ano passado eu participei de uma corrida e eu fiquei muito encantada, porque eu já tinha corrido várias vezes, por exemplo, na Marginal Pinheiros, né? E nessa corrida eu percebi que eu comecei a observar as coisas que tinham ali naquele percurso, né? Os prédios, as árvores, o céu, o trem que passava. Então, assim, eu não conseguia perceber o ambiente que eu estava, porque era só uma coisa mecânica ali, de performance, né? De correr, de objetivo de performance e tudo mais. E eu fiquei muito emocionada, né, por eu ter chegado nesse ponto. Você comentou comigo. Sim, eu fiquei muito emocionada. E a outra coisa também, né, a beleza que eu vi de ver as pessoas passando por mim. Porque para um corredor, você começa a passar na frente das pessoas, né? Você está sempre correndo e falando, pô, tem aquela pessoa, vou ali, tá, pá. Você está sempre, né? No meu caso, da minha época, na minha performance, né? Eu sempre estava ultrapassando pessoas, não pessoas me ultrapassando. Eu vi uma beleza naquilo, sabe? De ver pessoas, às vezes, mais gordinhas passando por mim, ou tipo, sabe, mãe e filha, ou não sei o quê. E eu prestar atenção naquilo tudo, né? Então, hoje eu acho que eu vivo de uma maneira mais plena e mais plena comigo de verdade também, entendeu? Curtindo o meu entorno, sabendo mais o que é importante para mim e tudo mais, né? Que não é só a performance. Né, Fica? E realizada. Super. Né? Realizada, tá bacana no seu casamento, tá legal com suas filhas e realizada principalmente profissionalmente, né? Sim. Na pandemia trabalhou pra caramba. Sim, com certeza. Nossa, foi... hoje eu administro, na verdade, a loja que eu comprei, né? Hoje eu administro o shopping, que tem a loja que eu tinha comprado lá inicialmente, né? E aí veio toda uma história também que a constelação me ajudou muito no shopping, né, Cris? Porque eu cheguei a constelar a questão do shopping e eu lembro que a gente levantou uma suposição não, né? Apareceu meio que ali na constelação que também o local que estava localizado o shopping tinha sido uma aldeia indígena, né? Que tinha uma tristeza ali. E eu sentia essa tristeza, né? E uma coisa que eu fiz, que eu também aprendi na constelação, é a questão de você honrar quem veio antes de você, né? E nós conseguimos, de uma maneira muito fácil, a parceria com a Souvenir para poder fazer um painel em homenagem aos índios, né? E eu sinto que o ambiente lá mudou, sabe? Mudou completamente. E mesmo eu sabendo na constelação que ali, tendo sido mostrado que tinha alguma coisa a ver com os índios, eu não tinha uma coisa muito física, assim, de falar assim, não, realmente foi aqui um local que foi uma aldeia indígena, né? E alguns meses atrás, eu conversando... Veio a resposta, eu conheci um arquiteto que ele falou, olha, esse terreno aqui na frente, ele tinha um problema porque tinha uma igreja jesuíta ali. Olha e aí eu falei, cara, se tinha uma igreja jesuíta, óbvio que eles só faziam a igreja, né, os jesuítas faziam as igrejas justamente onde tinha ali os aldeamentos, né, ou as aldeias, né, indígenas, né. E a gente estava muito próximo de uma área de água. Então são coisas que a gente não imagina, né, que a gente acaba descobrindo e que tudo isso se apresenta. A constelação traz a luz, né? Tira do oculto, traz a luz e mostra numa simplicidade muito grande. Você pôde resolver com um toque lindo, né? Ficou lindo no shopping. Sim. E a energia brotou e com prosperidade. Isso que é o mais importante. Eu falo muito isso para as pessoas. Fala o quê?
Eu falo muito para as pessoas, né? Honrar as pessoas que vieram antes, né? O porquê de ter fotos ali de ex-presidentes de empresas, né? Essa coisa toda. Lá a gente tem o nosso painel dos índios. Exatamente. E olha, e os índios são os primeiros brasileiros, né? A gente tem que Sim, sempre olhar para isso. sim. Drica, nós já vamos aí quase para 1 hora, então eu não Tá. quero te cortar Claro, assim, né? Acho que é claro. legal a gente se despedir. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Drica, acho que dá para fazer aqui Tá, pelo Insta, né? tá. Mas se É. não, eu quero assim deixar minha gratidão do fundo do coração por sua